Continuando, irmãs, o nosso culto, coloquemos em pé para a leitura do texto de Colossenses, capítulo 1, 13 a 17. Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses, em seu capítulo 1, versículos 13 a 17, leitura responsiva. Leiamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, da qual temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Quero convidar o nosso irmão Clóvis, que está aqui à frente, Rodrigo, aqui à frente, e nos conduza a Deus em oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai de amor, Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor de nossa vida, nosso Salvador, nós te louvamos e bendizemos, porque pela tua graça e pelo teu amor, nos trouxeste a este lugar, para louvar o teu nome, para ouvir a tua palavra, ouvir, ó Senhor Deus, o teu cuidado com a nossa vida, o teu cuidado com o nosso povo, com o teu povo, ó Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, vamos entoar o cântico, o hino 52 do Inário Novo Cântico, Glória e Coroação. Hino 52.
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, continuando a leitura da mesma carta de Paulo aos Colossenses, mesmo capítulo 1, agora do 18 até o versículo 23. Colossenses 1, 18 a 23. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãs e irmãos, nós temos no culto que prestamos ao Senhor uma oportunidade abençoadora de falar com a eternidade, de falar com o Criador, de falar com o nosso Deus e de confessar a Ele os nossos pecados, na certeza de que Ele é rico, Ele tem prazer na graça e na misericórdia. Façamos isso agora, cada um aqui, do seu modo, do seu jeito, vai falar com o Senhor, um momento de contrição, de reflexão e de confissão de pecados. Oremos ao Senhor, aproveitando esse momento de graça e de misericórdia. Quero convidar já os jovens que, por favor, se postem aqui à frente para a direção dos cânticos. Abramos nossas Bíblias, irmãs e irmãos, ainda na carta aos Colossenses, capítulo 3, para lermos do versículo 15 até o 17. Vamos colocar em pé para essa leitura. Colossenses capítulo 3, 15 a 17. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Cantemos, irmãs e irmãos, louvando ao Senhor, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantemos ao Senhor.
irmãos, nós iremos fazer também a marcha da fidelidade. Aqueles irmãos que vieram preparados para a entrega de seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo enquanto cantamos este último cântico. Oremos, irmãs e irmãos. Está presente também aqui, nos visitando, o vereador Ivan, nosso missionário na Bolívia. Ainda é missionário lá? Não? Mas é nosso missionário ainda, né? Pastor e também de férias, sempre nos visita. Pedir que o Ivan nos conduza a Deus em oração. Oração de... Aqui, Rodrigo. Aquele moreno bonito ali. Leva o microfone para ele. Reverendo Ivan já é pastor conhecido na nossa igreja, porque sempre nos visita aqui no mês de julho, em suas férias. Orará agora, louvando ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos da igreja. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o teu amor nos alcançou. Nós somos salvos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. E nada podemos oferecer a ti, ó Deus, que já não seja teu.
Amém. Mas, ó Deus, nós te entregamos, ó Deus, consagramos antes dos nossos dízimos e ofertas as nossas próprias vidas, em louvor e adoração ao Senhor. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá também, ó Deus, podemos entregar os dízimos e as nossas ofertas. Amém. Obrigado, Deus, pela tua bondade em nossas vidas, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas até o fim. Amém. Nós te louvamos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, irmãs que estamos em pé, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz, dando um abraço, um aperto de mão, especialmente aos nossos militantes. Graça e paz, irmãs e irmãos. Assentai. Esta casa é casa de oração para todos os povos. E todos são bem-vindos aqui ao culto que nós prestamos ao Senhor. Além do Reverendo Ivan e sua família, há irmãos também aqui em Santa Bárbara que vieram ouvir aqui o pastor José Carlos Valentim. Muito obrigado pela presença, os irmãos aqui da nossa região. E eu queria pedir licença também para destacar a presença da nossa irmã Abelice Wenzel, lá de Pinheiro. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Os demais irmãos que nos honram com a presença, nós ficamos contentes no culto que nós prestamos ao Senhor, de ter sempre aqui irmãos e irmãs nos visitando. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala aqui ao lado, onde elas ouvirão mensagem própria para a idade delas. Crianças até 7 anos de idade. Oremos, irmãs e irmãos. Senhor Deus, nós rogamos agora, Pai, a Tua influência sobre a vida das nossas crianças que estão presentes no culto ao Senhor. E elas sejam abençoadas com a Tua mensagem nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu acabei de ser informado também aqui que o Arnaldo e a Joelma estão completando a aniversário do casamento, não é isso? Então, por favor, Joelma e Arnaldo, vem aqui. Mesmo sem cabelo, carequinha assim, é bom renovar o amor, né? Quantos anos? 17 anos, né? Puxa vida, parabéns. Arnaldo, você ama a Joelma? Sim. Sim? Santa Joelma, depois de 17 anos, carequinha, sim, você ama o Arnaldo? Sim. Há algum outro casal que completou data semelhante, irmãos? Que está presente aqui? Alô, por favor. O Alexandre e a Patrícia. 17 anos. Eu estou sem a minha listinha aqui de podre. Depois eu falo com vocês, viu? Tá bom? O pessoal fala que o protestantismo não tem santa. Aqui tem uma santa, né? A Joelma. Não é? Não é verdade? Aí, Joelma, você reconhece, né? 17 anos de vida conjugal. E o Alexandre e Patrícia, quantos anos? 18 anos. Muito bem.
Patrícia, ama o Alexandre? Alexandre ama a Patrícia? Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, presente no culto que nós prestamos a Ti, aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão por Teu amor derramado sobre as nossas vidas. E em especial, Senhor, nós Te louvamos por esses casais, Senhor, que completaram na semana mais um ano de vida conjugal. Amém. Nós reconhecemos neles, Pai, a Tua bênção e a Tua assistência. E rogamos, Pai, que o Senhor continue a abençoá-los, abençoando com eles, Pai, todos os casais e famílias desta igreja. Amém. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai, irmãos. Deus abençoe, viu? Minhas irmãs e meus irmãos, está presente aqui conosco, desde hoje de manhã, na escola dominical, o reverendo José Carlos Valentim. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Telêmaco Borba, desde 1988, formado aqui pelo SPS em Campinas. Também possui o seu mestrado em Teologia pela Escola de Teologia de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Hoje deu aula na escola dominical, falou um pouco sobre Moisés e acabou de lançar a sua tese de mestrado, não é isso? O desafio de dar a volta por cima. R$20 este exemplar. Vale a pena você adquirir. Se você não comprar aqui hoje, pode comprar depois. Na Livraria Gênesis tem, ao preço também é R$20. Vale a pena ler aquilo que está a tese proposta aqui. O desafio de dar a volta por cima. José Carlos Valentim foi nosso contemporâneo de seminário. Os irmãos que vieram pela manhã viram que eu falei que ele foi zagueirão ali no time de seminário. Passei várias vezes a bola entre as suas pernas e ele não contestou. Não contestou porque era verdade, né? Ficou calado. O time dele era o saco de pancadas das demais classes, não era de ninguém, né? Era a turma do Romualdo. Imagina só o Romualdo jogando bola, né? Então, era reserva, né? Fazia parte do time de perder. Mas era um zagueirão que batia até na mãe dele se entrasse em campo, né? Forte, dava até medo. Mas ali desenvolveu-se uma boa amizade, um respeito, e já está em Telêmaco Borba há 28 anos. É também o atual secretário de assistência social daquele município, atuando ali na cidade, não apenas na igreja, mas na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná. Nós então o recebemos, o acolhemos com alegria, recomendamos a atenção das irmãs e dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa pela internet. Ele lerá o texto da Palavra de Deus e, após um solo musical, pregará a mensagem do Senhor ao nosso coração. Eu queria saudar os irmãos queridos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Ser da alegria estar aqui com esta igreja amada hoje pela manhã, oportunidade de rever vários irmãos. Tive a oportunidade de casar aqui nesta igreja em 1987 e tenho nesta igreja um carinho muito especial. Trago na história e na construção da minha vida pastoral uma pessoa carinhosa, nosso mentor, que já não está mais aqui, mas está na glória, o nosso amado reverendo Joás Dias de Araújo. Tenho sempre nas minhas mensagens feito referência a um pequeno livro que ele editou uma vez, Semeando Cresce. E essa tem sido a nossa temática lá na nossa região. Nesses 28 anos, tivemos a oportunidade de plantar várias igrejas, especialmente em municípios onde não tínhamos a nossa igreja. E de lá nós
fazíamos contatos e parcerias com a Junta de Missões Nacionais. Então hoje temos igrejas em várias cidades. Quando você vem ao Paraná, vai ao Paraná e chega ali em Ourinhos, a primeira igreja ali do município do Paraná, que é Jacarezinho, é de fato uma igreja plantada nesse período, com parceria. São várias igrejas, e Deus tem dado este grande privilégio e desafio, não só do trabalho na nossa igreja local, mas o nosso conselho, pela graça do Senhor, tem permitido essas ações e revitalizações de igrejas e plantações de igrejas também em nível de outros municípios próximos da nossa região. Participamos de vários desdobramentos de presbitério, pensando justamente nessa uma readequação da área presbiterial. Fizemos desdobramento do CID de Curitiba, né? Hoje ali na região de Ponta Grossa, entre Ponta Grossa e Londrina, nós temos o sino Vale do Tibagi, justamente em função desta nova configuração de igrejas que nasceram do plantio ao longo desses anos. Então tem sido uma experiência rica, não tem sido fácil sair do Paraná, né? Justamente em face dos grandes desafios ainda que temos na nossa região de apoio, de revitalização a esses campos missionários que ainda temos, e ainda alguns municípios que nós não temos a nossa igreja. Então Deus tem abençoado grandemente. Hoje praticamente o meu tempo já no Paraná é muito maior do que o tempo que estive aqui, porque daqui, de fato, a partir daqui é que pude construir a minha vocação. Fiz o meu preparo teológico, inicialmente nos 2 primeiros anos em Recife, mas encaminhado pelo presbitério na época, o presbitério de Limeira, e depois terminei os meus estudos aqui no Seminário de Campinas. Então nós louvamos a Deus, porque esta igreja sempre participou ativamente da minha vida e do meu ministério, e eu quero realmente agradecer muito aos amados irmãos e aos pastores desta querida igreja. Queria também fazer uma saudação às pessoas que estão acompanhando esse culto pela internet. Que Deus os abençoe ricamente e que a leitura da palavra e o momento oportuno, a reflexão da mesma, traga benefícios espirituais desafiadores à minha vida e à sua, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quero ler os 19 primeiros versículos com os irmãos, leitura responsiva do texto sagrado. Saudar o nosso missionário, o Ivan. Um abraço ao Ivan, Deus abençoe ricamente, e os desafios aí que Deus no seu coração para levar a palavra a outros lugares, a Bolívia, onde Deus faz nos chamar. Que Deus o abençoe grandemente. Leitura então responsiva do texto sagrado, do capítulo 9 até o versículo 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Embora os olhos de Deus eu fracassei, há na glória um lar para ti. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e sua graça é suficiente para mim. Sua graça, sua graça, sua graça é suficiente para mim. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e sua graça é suficiente para mim. Embora os olhos do mundo eu fracassei, há na glória um lar para mim. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e sua graça é suficiente para mim. Sua graça, sua graça, sua graça é suficiente para mim. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e sua graça é suficiente para mim.
irmãos, Pai eterno, que a santa iluminação do Teu Espírito Santo permeie os nossos corações, nossas mentes, em face da escuta da Tua santa e poderosa palavra. Que o Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações. Que, ó Deus, nesta hora possamos disponibilizar todo o nosso ser físico, emocional e espiritual diante da Tua santa e soberana vontade. Te adoramos, te exaltamos por esta noite, por este momento tão, ó Pai, ímpar. E a todos quantos, ó Deus, pela internet também acompanharam a leitura da Tua palavra, o Teu Santo Espírito revele a eles os Teus propósitos nesta noite para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria olhar para esse texto tão conhecido de todos nós, porque é um texto que traz uma marca, uma linha divisória na história do apóstolo São Paulo, que aqui ainda é, a partir até este texto, é Saulo de Tarso. É uma linha divisória na história desse grande personagem do Novo Testamento que nós também conhecemos. Esse capítulo 9, o seu início, trata essencialmente da sua conversão, de como Deus tratou a vida deste homem, e como esta graça surpreendente o alcançou, de maneira tão especial, no momento em que ele estava plenamente munido de documentos para alcançar, para perseguir, para prender e para matar os discípulos do caminho. Nós temos na história da igreja personagens que tiveram também conversões violentas, ações de Deus que marcaram de maneira distinta as suas vidas. Martinho Lutero, por exemplo, quando estava lendo a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, passou por uma experiência dramática, quando naquele momento do texto sagrado leu a expressão: o justo viverá pela fé. Foi algo transformador, foi algo inquietante, porque doravante Deus haveria de usá-lo grandemente para trazer uma grande reforma, para restaurar os princípios de Deus na história do seu povo e instrumentalizar a igreja para ser bênção neste mundo. Os irmãos conhecem a sua história. Eu queria nesta noite pensar sobre esse texto, amados irmãos, com a seguinte vertente: as transformações surpreendentes, silenciosas e violentas da graça de Deus. Porque a graça de Deus encontra este homem. A graça de Deus o derruba, próximo de Damasco. Porque, em primeiro lugar, é uma conquista violenta, de uma vontade rebelde. Essas duas premissas, no momento de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus, se encontram. Essa conquista violenta do caminho de Damasco, de uma vontade rebelde. Quando a graça de Deus cai,
quando a graça de Deus encontra aquele homem. Agostinho, o grande teólogo da nossa igreja, Santo Agostinho, falando sobre a conversão de Paulo, chama de fato esse cativar violento de uma vontade rebelde. Porque é isso que de fato, meus irmãos, vai aqui descrevendo, porque há uma mudança da sua natureza. Há um trabalho interno especial do Espírito Santo do Senhor na vida desse homem. Porque quando Deus quer, Ele prepara o momento, Ele prepara as condições, ainda que aquela vontade seja rebelde. Mas a graça de Deus, quando alcança pessoas, esta graça de Deus é irresistível. Como encontrou Lutero, como encontrou Paulo, como encontrou a mim e a você, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. É de fato essa transformação desta natureza de um lobo selvagem em espírito de cordeiro. E Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo verso 13, que a misericórdia do Senhor encontrou este homem rebelde e o transformou. O impacto deste evangelho, essa proposta genuína do evangelho, a transformação de pessoas. O texto começa de maneira abrupta, dizendo que Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para que a autoridade judaica pudesse lhe conferir autoridade para prender, para de fato levar presos para Jerusalém homens e mulheres que eram do caminho. Um perseguidor furioso, a sua raiva era muito grande e se intensificava, e o ódio mortal que nutria pelos seguidores do caminho, os seguidores de Jesus Cristo, o levou a esse lugar distante que é Damasco, mais ou menos 160 quilômetros de Jerusalém. Foi uma caminhada, mas ele estava resoluto para alcançar estas pessoas, para perseguir a igreja do Senhor. Ele não tinha ainda esta percepção, a graça de Deus ainda lhe era desconhecida. Por isso diz o texto que ele se mantinha de fato rebelde, respirava ainda ameaças, respirava morte contra os discípulos do Senhor. Ainda que esse grupo de judeus, de homens convertidos, estava em Damasco, Saulo foi ao encalço deles. Mas a vida dá voltas súbitas quando Deus entra em cena e chama a sua atenção. Há uma reviravolta. A vida dá voltas súbitas quando Deus entra em cena e chama a sua atenção. Porque quando Deus entra em cena, as coisas acontecem. O seu propósito é revelado, o seu intento alcança os corações. E chegou a hora dessa transformação, dessa graça silenciosa, dessa graça transformadora. E diz o texto que, seguindo estrada fora, no versículo 3, igreja, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caído por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue? Quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa viagem criminosa sofre uma interrupção divina, uma intervenção divina, irmãos. E Saulo recebe essa advertência: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a palavra Senhor aqui é uma palavra fortíssima no Novo Testamento, é Kyrios. É uma palavra de reverência a Deus. E ele se dirige a Deus de maneira reverente. E a resposta do Senhor foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Apesar dele reconhecer que era o Senhor, que era Kyrios, ele não tinha a compreensão espiritual das implicações das suas atitudes em relação ao próprio Deus. Mas a vida dá voltas súbitas, queridos, porque Deus entra em cena, como tem acontecido comigo e com você, em momentos marcantes, revolucionários. A graça de Deus tem permitido intervenções divinas, especiais, para Deus revelar os seus propósitos na vida deste homem, no desenho da sua trajetória, desse ímpeto de alcançar pessoas no caminho. Essa mesma graça surpreende. Esse mesmo Deus, Kyrios, interfere abruptamente, e a graça de Deus o alcança de maneira especial, havendo uma mudança drástica na vida deste homem. Porque quando a graça de Deus interfere, irmãos, há mudanças, há reviravoltas, há transformações. Situações em nossas vidas que Deus permite, mas que Ele tem os seus propósitos. Situações trágicas, talvez perdas inesperadas, quem sabe palavras hesitantes do seu médico com respeito a algum diagnóstico da sua saúde. O choque desperta nossos sentidos e lembranças, e na mesma hora nós temos a percepção abençoadora que a graça de Deus vem orvalhar as nossas mentes e o nosso coração, e nós temos a percepção abençoada de que Deus está no controle. Eu quero crer que naquele momento e na descrição histórica deste evento de transformação, nós podemos, sem dúvida nenhuma, detectar: Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história, para tornar nessa experiência dramática e para amadurecer a sua fé resiliente, para torná-la forte, poderosa, vibrante, para trazer à tona as realidades abençoadoras das promessas de Deus. Sim, Ele está no controle. Durante décadas,
praticamente 3 décadas, Saulo de Tarso controlou a sua própria vida. Queria exaltar o seu nome, mas um raio laser da vontade divina repentinamente o atingiu. Porque era a hora da sua transformação, era a hora da sua conversão. Outro detalhe importante nesta hora tão dramática: Deus se revela a ele e também a mim e a você. É o Deus que conhecia o seu próprio nome e conhece os nossos próprios nomes. Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Deus tem conhecimento de todas as situações, de todos os eventos, de todos os dramas, de todas as nossas impossibilidades, de toda a nossa capacidade de reverter uma determinada situação. Ele nos conhece pelo seu próprio nome. Ele está cuidando de mim e de você. Ele é o Senhor. Sua vontade rebelde foi conquistada. Sua viagem mudou de direção. Suas ideias passaram por uma tamanha revolução que acabaram transformando este homem de dentro para fora. Esse processo de regeneração, de ações internas e dinâmicas do Espírito Santo operando no nosso interior, firmando a sua vontade, firmando os nossos passos, porque Deus entra em cena a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, ao louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. O terceiro destaque que eu queria também fazer, a construção dessa experiência, dessa ação da graça, é que o céu não conhece relutâncias. Para ganhar Paulo ou Saulo, era necessário a obediência de Ananias. E aqui entra em cena esse personagem desconhecido. A Bíblia, o texto apenas relata que ele era discípulo de caminho. Às vezes a gente não precisa de muita coisa, igreja. Às vezes nós não precisamos de uma descrição tão detalhada da nossa vida. Para Deus e para o Espírito Santo, apenas a descrição que Ananias residia em Damasco e ele era um discípulo. E se realmente ele era um discípulo, ele era importante no complemento, abençoador desta graça na vida de Saulo de Tarso. Como é a sua obediência, se Deus pode contar com ela? Porque já lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. É um qualificativo abençoador do discípulo. E eu achei importante essa participação da obediência deste discípulo
no conduzir desta salvação revolucionária na vida do apóstolo Paulo. Apesar inicialmente da sua relutância, mas na essência daquele homem não havia outra alternativa para o discípulo, para o matequês, o discípulo, senão obediência, fidelidade no chamado, prontidão quando Deus o convoca. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz: ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, Pistos. Porque a obediência desse discípulo haveria de ajudar na formatação da transformação no coração de Saulo de Tarso. Para ganhar Paulo era necessário a obediência de Ananias. E ele recebe uma ordem. Eu acho bonito isso. Deus não quer tantos membros da igreja. Quando eu comecei o meu ministério, ainda na minha licenciatura no Paraná, eu trabalhei numa cidade próxima de Telêmaco chamada Reserva, uma cidade. E lá eu fiz inicialmente a minha licenciatura exigida na constituição de nossa igreja. Eu fiquei lá 6 meses como licenciado, no mesmo ano pastor. Em 88 eu fui para Telêmaco Borba. Mas eu nunca me esqueço. Uma quarta-feira eu estava assim, cidade pequena, muito frio. E no início eu estava relutando em ficar no Paraná, ainda solteiro. Aqueles primeiros meses de 1987 foram dolorosos para mim, um frio intenso no Paraná. Eu disse: eu vou voltar para a minha região, não vou conseguir ficar aqui sozinho, cidade pequena, 18, 19 horas, você não via mais ninguém na rua. Eu disse: por que eu vim para esse lugar? Tinha campo para mim na minha região. O presbitério já havia me indicado em 87 para o campo aqui. E aqueles dias e aquelas noites que se seguiram foram importantes. Uma quarta-feira, uma irmã idosa da igreja me entregou um embrulho bem simples. E ele disse: reverendo, eles ainda, mesmo licenciado, me chamavam de reverendo. Disse: reverendo, eu trouxe um presente para você. Na simplicidade daquela irmã, dona Nena. E quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu fui mergulhar aquele pacote e era um livro. O título do livro era Em Seus Passos e Farei a Jesus. Os dias e as noites que seguiram, eu li aquele livro, debrucei aquele livro, na certeza de que era um toque de Deus, uma confirmação do Senhor, para aquele momento de crise ainda, no início do meu ministério, nos questionamentos que eu fiz a Deus. Aquele livro caiu no meu coração. Uma chama, disse: aqui que Deus me quer. Na vida de Paulo tem um Ananias. Quem sabe na vida de pessoas tem a sua obediência, a sua disposição. Deus quer contar com você. Deus apenas diz para esse discípulo: eu quero contar com você, vai.
Na rua que se chama direita, lá na casa de Judas, há um homem que está orando. É uma ordem, é um imperativo. Aquele discípulo amado, que não mais aparece nas páginas do Novo Testamento, se dispõe, oferece a sua obediência como discípulo, atende a uma ordem do Senhor, porque aquele homem que estava na casa de Judas era um vaso escolhido, diz o texto sagrado, para levar o nome do Senhor a muitas pessoas. Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele é soberano, mas Ele precisa de mim. Ele quer contar comigo e com você. Deus queria contar com Ananias para abençoar Paulo. Obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Esse texto faz parte da construção da minha vocação. Quando cheguei no seminário Presbiteriano do Norte, em 1983, tinha que decorar os versículos que eram chamados versículos ou batias do servo do Senhor. E esse era um deles. Obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Aquele discípulo recebe uma ordem de Deus numa visão. E aquele discípulo oferece a sua obediência para abençoar vidas. E esse é o chamado de Deus para você. É muito importante ser membro da igreja. Faz parte da nossa instituição. Mas é muito mais importante ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Uma disposição a oferecer a nossa obediência, quando Deus nos chamar, quando Deus nos convocar para abençoar vidas. É uma tarefa nossa. As surpresas sempre fazem parte da orientação de Deus. A surpresa sempre intensifica a nossa necessidade de fé. E dar um passo de fé sempre traz esclarecimento do plano de Deus. As transformações surpreendentes, silenciosas e violentas da graça de Deus, que marcou Saulo de Tarso, que faz revoluções quando Ele quiser, para a realização do seu plano, e que desafia a nossa obediência para cooperarmos com Ele para o louvor da sua glória. Cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmão e irmã desta igreja está sendo convocado nesta noite para ser um discípulo do Senhor Jesus de Nazaré, para ser um Ananias. Ainda que relutante inicialmente pelo histórico de violência de Saulo de Tarso, mas não mede esforços, ainda que debaixo da síndrome das ameaças de Saulo de Tarso, mas encorajado pela graça do Senhor, maior do que as ameaças humanas, chega na casa de Judas, diz a ele, a Saulo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Abençoador de vidas, um discípulo disposto a obedecer ao Senhor, a estar a serviço do bem de Deus, para abençoar vidas. E esta é a vocação da sua palavra, para Deus agir, para Deus transformar, para Deus reorientar vidas, para nos tornar resilientes, para fortalecermos outras pessoas que precisam de nós em momentos de fragilidade. Saulo está lá, cego, fragilizado. Ananias é esse instrumento obediente para cooperar a transformação de Saulo de Tarso. Que Deus nos use abundantemente, conforme o seu santo desígnio, a cada um de nós. É onde Deus nos plantar, onde Deus nos colocar, que possamos dar frutos, e frutos que venham glorificar e exaltar o seu santo e excelso nome. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja? Amém. Colocar em pé, irmãs e irmãos, e vamos orar ao Senhor. Vou convidar o Zé Carlos que ore ao Senhor, depois em pé para a bênção apostólica, abençoando o povo de Deus. Os livros do Zé Carlos estarão aqui no hall de entrada. Aqueles vão, se quiserem depois adquirir, R$20 o preço do exemplar. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Deus eterno, Deus glorioso, Deus bendito, Deus santo, Deus operoso. E assim como tu conduziste a vida de Saulo de Tarso para aquele momento único, santo, quando a transformação acontecera no seu coração, e aquela queda súbita, na interrupção daquele momento trágico que seria em Damasco, nesta ação soberana da graça do Senhor, mudando radicalmente o destino da sua vida, que também esta mesma graça permeie nossas vidas, os desafios do nosso coração, as lutas, ó Deus, esses momentos intensos da nossa vida, Jesus, que possamos também experimentar esta intervenção gloriosa, santa e abençoadora do Senhor. Pai, que nesta noite também o Senhor firme os nossos passos na obediência à Tua palavra, que sejamos, ó Deus, que possamos trazer para a nossa vida a realidade tão abençoadora dessa atitude de Ananias, se oferecendo como um discípulo obediente para abençoar Saulo de Tarso. Que o Senhor esteja conduzindo cada irmão e cada irmã, ó Deus, desta missão, quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos convocar, que também haja, Senhor, essa disposição de obediência para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, contando com esta igreja, com os irmãos e irmãs desta igreja, para a realização dos seus propósitos. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indestrutível e imensurável de Deus, o nosso Pai, e que, ó Pai, esta ação gloriosa da sua graça, ó Deus, permeie os nossos corações e as nossas vidas, não só durante esta semana, mas até a volta gloriosa de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.